Começa agora a Sociedade Civil, programa da TV Câmara, que destaca as iniciativas da sociedade civil. Aqui você conhece ações que contribuem com uma cidade melhor organizada e que visa a qualidade de vida de todas. A cada semana, nós conversamos com um representante da sociedade civil com o objetivo de apresentar trabalhos e soluções para áreas bem variadas, como saúde, meio ambiente, educação, entre outras. Hoje vamos falar de uma organização internacional, Teto Brasil. E quem nos traz mais detalhes de como tudo acontece por lá é o nosso convidado de hoje, o Christian Menin, que é o gestor da sede de São Paulo. Muito obrigada por ter vindo, prazer enorme em ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Elisa. Para começar, eu queria dizer uma coisinha. Teto Brasil tem como principal bandeira vencer a desigualdade, né? Mas o nome Teto já se revela por si só, né? Porque quando a gente fala, eu gostaria de ter um teto, você está pensando o quê? Numa moradia. Como é que foi que a organização ganhou a dimensão que tem hoje? Porque não trata só de moradia, né? Bom, acho que nessa sua pergunta a gente pode voltar um pouco na história do Teto e tentar entender como que é a trajetória da organização até hoje e o porquê do nome também, acho que tem um pouco a ver. O Teto ele é uma organização internacional, nasceu no Chile em 97. Um grupo de jovens liderados por um padre jesuíta construíram uma capela. Na época o Chile era tido como um país em franco desenvolvimento, sem pobreza, mas a realidade na verdade não era essa, que as pessoas não enxergam a pobreza. E aí esse grupo de jovens construíram uma capela de madeira e tal, numa comunidade bem vulnerável socialmente, e aí eles começaram a se questionar qual que era a função de construir uma capela, sendo que as pessoas em volta não tinham nenhuma moradia digna e um conforto de vida ali, né? E aí esse questionamento foi aumentando, uma mobilização começou na juventude ali, e aí eles decidiram começar a construir as casas, porque ao invés de construir capelas, se eles viram a necessidade da população de casas, então que se construísse pelo menos uma moradia mais digna para aquela população. E começou-se aos poucos, encontraram um modelo padrão de casa de madeira, e aí começou aos poucos construir essas casas, esse grupo, mobilização, uma coisa como se fosse um movimento mesmo, e ele tomou corpo, ganhou uma proporção gigante. Na virada para o ano 2000 tinha um projeto de construir 2.000 moradias para o ano 2000, construiu-se muito mais do que isso, e aí jovens de outros países começaram a vir participar e levar para os outros países da América Latina. Então foi aí que tudo começou e se desenvolveu já. E aí, na época, se chamava Um Techo para Mi País, que é um teto para o meu país, né? Eles deram esse nome, e aí Um Techo para Mi País Chile, Um Techo para Mi País Argentina, e, enfim, foi espalhando muito rápido. E aí, como a organização o movimento começou a crescer muito, algumas pessoas começaram a tomar liderança para tentar coordenar algumas coisas, dar algumas diretrizes necessárias para organizar, pelo menos, um modus operandi desse movimento e da organização. E ela começou a tomar corpo. Não era mais cada país tinha o seu, aí se tornou Um Techo para Mi País. No Brasil, chegou em 2006. Uhum. Quer dizer que tem 11 anos, não é? Hoje já são 11, 12 para 12 anos já. Chegou em 2006 e como Um Teto para o Meu País, Brasil, já em português. E começou-se então a construir as casas, e então passou-se por muitas mudanças. E aí, em 2012, em nível de América Latina, mudou-se de Um Techo para Mi País para Techo, como uma marca, algo mais forte, algo que transparece mais responsabilidade e uma organização maior, porque era o que já tinha se tornado. E no Brasil, se você fala techo para as pessoas, ninguém sabe o que é em espanhol, então a gente adotou o nome Teto, que é o que faz sentido e é a tradução, e aí embaixo o techo simbolizando que nós fazemos parte de uma organização que é muito maior. Então, e sim, toda essa história foram construções de casas ou de tetos, como você mesmo colocou. Hoje a gente faz muito mais do que isso, porque o nosso modelo de trabalho abrange muitas outras coisas do que as construções de casas. Então, essa é um pouco, de maneira resumida, a história do Teto. E é interessante ver como é que a organização vai evoluindo, vai crescendo, né? E é sempre um trabalho conjunto, né, para se chegar num ponto como esse. Hoje você diria para mim que a Techo tem quantos países, além do Brasil, Chile, que você já citou? Tá. Hoje, a Techo, ela se encontra em 19 países da América Latina. Então,
todos os países praticamente da América Latina o teto está presente, desde Brasil, Chile até Haiti, que é onde existe uma necessidade social grande lá também. Então, hoje são 19 países que o teto está presente e atuante. E no Brasil, a Teto, ela tem ações em vários estados, né? Sim. Inclusive, esse ano nós abrimos as operações em Minas Gerais. Então, o primeiro escritório do Brasil foi aqui em São Paulo, e isso ainda em 2006. E depois, aí por 2013, abrimos no Rio de Janeiro. 2015, Curitiba. 2016, Bahia. E agora, 2018, Minas Gerais. Então, nós estamos em Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. E, Christian, conta pra gente, que tipos de trabalhos pontuais são desenvolvidos? Nós temos trabalhos pontuais, como é o que você falou, e trabalhos permanentes, né? Os trabalhos pontuais são... o teto ele é mais conhecido pela construção de casas, que nós chamamos também de moradias de emergência. Então, nós fazemos mutirões de construção, que a gente chama de projetos massivos, porque envolvem muitos voluntários, envolve muita gente envolvida. Então, desde sempre o teto já nasceu com isso, com essa atividade de construção. Então, é um mutirão de gente trabalhando ali para construir moradias em assentamentos e comunidades precárias. E são atividades pontuais em que, se você quiser ser voluntário um dia, você vai lá, se inscreve, você vai construir num determinado final de semana. Varia muito. Em São Paulo é bem periódico ou esporádica a coisa, então acontecem 4 ou 5 construções por ano. Esse é um evento que o teto é mais conhecido. Existem alguns outros eventos pontuais, então acabou de acontecer a coleta, que a gente chama, que é um evento basicamente de denúncia ou advocacy, né? De denúncia da nossa causa, da situação de pobreza no Brasil, em que a gente aborda as pessoas na rua para explicar com faixas, com panfletos, enfim, e também recebendo doações para aqueles que entendem e que quiserem compactuar com a nossa causa, né? E essa é uma atividade pontual que as pessoas se inscrevem como voluntários. Outra atividade é o que a gente chama de Escutando Comunidades, ECO. Basicamente, ela é um final de semana, acontecem também 2 a 3 vezes por ano, em que o teto aplica, nós temos uma metodologia de captação e levantamento de dados sociais. Então, nós aplicamos uma enquete de caracterização socioeconômica, que é praticamente um IBGE. Então, a gente determina algumas comunidades, depois de um filtro, que tem o perfil de trabalho do teto ou o perfil social que a gente procura, e a gente passa de casa em casa com o voluntariado, aplicando essa enquete, levantando esses dados. São muitos dados, por exemplo, só para citar um exemplo, quanto tempo faz que a criança da casa, quantas vezes a criança fica doente no mês, qual a distância até o hospital mais próximo, até a escola mais próxima. Então, são dados que mostram a situação em que aquela família se encontra, aquela comunidade, dados sociais, econômicos, enfim. Então, a gente aplica essas enquetes e o voluntariado também faz o levantamento, a tabulação desses dados, e a gente tem uma base de dados muito grande sobre favela e pobreza no Brasil. Essa é outra atividade. Previamente a Escutando Comunidades, também tem o que a gente chama de mutirão de visitas. Então, a gente tem uma área de diagnóstico e avaliação, que por meio de ferramentas como geomapas, Google Maps, entre outras coisas, identifica possíveis regiões em que existem comunidades periféricas e que teriam o perfil de trabalho do teto. Aí, num determinado final de semana, a gente vai, visita cerca de 70, 80 comunidades, e preenche o que a gente chama de ficha de comunidade, que, resumindo, explica o que a comunidade se tem perfil, se não tem, para a gente fazer um filtro e depois aplicar a Escutando Comunidades e a enquete. E, entre outras atividades menores, essas são as maiores, que envolvem muita gente, muitos voluntários e voluntárias, mas existem outras atividades pontuais menores dentro do escritório, ou a gente tem um fórum social, né? Então, existem muitas atividades que as pessoas podem se envolver de maneira pontual. É um trabalho minucioso pelo que você está contando para a gente, né? Sim. Envolve, enfim, ações dos mais diversos tipos, em vários setores, em vários segmentos, né? Para você poder mapear isso, não deve ser fácil, né? Realmente não é fácil, não. Hoje o teto ele é referência em dados de pobreza e
e favela no Brasil, como eu já comentei, e para isso, para realizar isso, para chegar nesse ponto, a gente sim teve o trabalho de muitos e muitas voluntários e voluntárias ao longo da história, e a gente sim precisa de pessoas que sejam especialistas em diferentes áreas, seja como colaboradores da organização, mas principalmente como voluntários. Mas o que a gente também, a gente tem as nossas metodologias, a organização tem as suas metodologias, mas o que o Teto usa muito é o tempo do voluntariado, é a proatividade, para que tudo isso aconteça, né? É através desse tipo de atividade, de mapeamento, que vocês chegam num consenso de quais são os problemas, ou seja, diagnosticam esses problemas para poder encontrar soluções? Mais ou menos. Né? Então, o que nós diagnosticamos é a situação social daquela comunidade. Né? Então, a gente tem um mapa socioeconômico daquela comunidade que a gente identifica, bom, essa comunidade tem um perfil de trabalho do Teto, que é um perfil aí de extrema vulnerabilidade social. Então, em determinado momento, a gente decide começar os trabalhos naquela comunidade e aí a gente já vai para o voluntariado permanente e não mais o pontual. Então, a gente decide abrir uma equipe de comunidade, de voluntários, naquela comunidade específica, que vai trabalhar aos poucos, a longo prazo, e tentando envolver lideranças da comunidade, mobilizando e engajando a comunidade, para que junto deles a gente identifique o que é prioridade para aquela comunidade, quais são os maiores problemas, quais são as maiores dificuldades, onde que a gente tem que trabalhar em conjunto, como que vai funcionar a articulação. E acho que isso é um ponto importante de colocar aqui, Elis. A gente está acostumado a ver organizações, mais popularmente ONGs, né, trabalhando de uma maneira bem assistencialista, que quando a gente pensa em comunidades vulneráveis ou assentamentos precários, e o nosso foco de trabalho, quando a gente focava muito em construção, de alguma maneira era também assistencialista, porque a gente entregava as casas para aquelas famílias e a gente se retirava das comunidades. Hoje, o nosso trabalho é, a longo prazo, contínuo tentar mesmo, né? trabalhar o que se chama de desenvolvimento comunitário, mas nunca o Teto impondo ou levando algo ou querendo construir algo. É sempre a gente entrando nas comunidades e engajando a comunidade, vendo o que eles entendem por prioridade e se é do entendimento deles que eles desejam trabalhar com a organização e com o nosso modelo de trabalho. Eu quero falar mais sobre essa questão das equipes de comunidades. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, Sociedade Civil volta daqui a pouquinho com mais informações sobre essa organização internacional Teto Brasil, que combate a desigualdade social, principalmente a moradia. Até já. Estamos de volta com o programa Sociedade Civil. Hoje estamos conversando com Christian Menin, da Organização Internacional Teto Brasil, ele que é gestor da sede de São Paulo. Você, no bloco anterior, estava conversando com a gente, explicando um pouquinho melhor como são as equipes de comunidade, esse trabalho contínuo a longo prazo, que a Teto não impõe nada às comunidades, que na verdade é um trabalho conjunto. Você, inclusive, já foi voluntário, né, Christian? Eu sou um colaborador da organização, mas invariavelmente a gente acaba trabalhando como voluntário, seja nos eventos massivos pontuais, mas também visitando os nossos trabalhos de campo, né? Então a gente tem os trabalhos que a gente chama de campo aí nas comunidades, então a gente faz as visitas, faz os acompanhamentos e a gente acaba sendo voluntário sempre nos eventos de uma maneira ou outra. Não, e essa vivência de campo deve ser emocionante, né? Eu, assim, curiosamente, tive contato com um rapaz que participou de um mutirão na Bahia e ele conta, assim, de forma bastante emocionada que foi fantástico comer a mesma comida das pessoas que ali estavam, construir junto, fazer um trabalho em conjunto. Ele falou, confidenciou que chegou em casa com a alma lavada. É assim mesmo o sentimento? Elis, é muito gostoso, né? Porque é um momento em que, se você seja numa ação pontual, como a pessoa que você conversou foi numa construção de casa, ou num evento em que você está acompanhando e participando de uma equipe de comunidade de maneira fixa,
É como se a gente saísse da nossa bolha. Então, quando a gente sai da nossa bolha, quando sai daqui do centro da cidade, quando a gente sai da nossa realidade social, a gente encontra todo um universo de informação, de situação social que nós não conhecíamos. E a gente começa a refletir em qual que está sendo e qual será o nosso papel como cidadão e cidadã dentro da sociedade que a gente acaba não vendo, mas que ela existe. Então, qual que é o nosso papel? Depois desse evento, que a gente, mais do que alma lavada, é no sentido de, ok, eu participei de uma construção, de uma atividade do teto, mas não é o suficiente. O que eu vou fazer a partir de agora? O que não depende de governos, não depende de empresas, não depende de nós. Se nós não atuarmos em conjunto, as coisas não vão mudar. Então, ou se só o teto trabalhar nesse sentido, a gente também não vai alcançar nada. Então, cada pessoa, cada formiguinha que for trabalhando junto com o teto, junto com a organização ou em qualquer outra instância, se continuar e fortalecer e potencializar seu papel como cidadão na busca pela diminuição da desigualdade e tal, a gente vai alcançar coisas muito grandes na sociedade. Sem dúvida. E a Teto Brasil nasce e cresce e se desenvolve a partir dos voluntários, né? Sim. E qual é o perfil desses voluntários? Ou seja, quem pode participar? Como é que é a escolha desses voluntários? Legal sua pergunta, Elis. A gente costuma falar que o teto ele é feito por voluntários, né? Se não fosse pelo voluntariado, o teto talvez ele não existiria. Então, o perfil hoje de voluntariado, ele acaba sendo um perfil jovem, universitário, mas talvez não que nós tenhamos um grande foco nisso, mas talvez pelo interesse, pela aquela vontade, as pessoas quando são jovens têm seus ideais, acreditam. E querem mudar o mundo, querem mudar, né? Querem propósito. Para melhor, né? Isso. Por mais que estejam ou numa faculdade ou num trabalho, elas querem propósito, querem sair da bolha e tal. Então, tem uma grande parte do nosso voluntariado é de jovem universitário, mas nada impede de que pessoas, adultos, terceira idade, nós temos muitas pessoas de terceira idade que participam das nossas atividades, seja como voluntária ou voluntária permanente ou pontual. Então, também nós temos colégios que participam das nossas atividades, aí por meio de parcerias e tal. Então, maiores de 16 anos que fazem parte de colégios que têm parceria com a organização também participam das atividades. Então, o público ele é amplo e o perfil ele é amplo, mas inegável que a grande maioria ali do voluntariado do Teto é o jovem e a jovem universitária aí que participa. E no caso, a Teto costuma dar palestras em escolas, contar um pouco do trabalho da Teto, quer dizer, tentar chamar esses voluntários, que eu imagino que muitos adolescentes gostariam de participar, mas às vezes não conhecem, porque realmente a gente tem algumas organizações, tem umas mais famosas, outras menos. Vocês costumam ter esse tipo de trabalho? Então, a gente não faz muito marketing do nosso trabalho, né? A gente atua com uma propaganda meio orgânica, né? Então é o boca a boca e tal, mas sim, a gente é chamado como organização para dar palestra, para fazer entrevistas, para visitar colégios, para visitar empresas e parceiros que trabalham com a organização, nós levamos capacitações. Então, a gente capacita o voluntariado antes de eles atuarem. Então, sim, a gente faz visitas, faz palestras, faz rodas de conversa, participa de eventos, mas sempre aí quando nós somos chamados e nós temos um grande objetivo de também incidir na sociedade, incidir em políticas públicas. Então, o Teto está começando a trabalhar também, querendo se engajar e se envolver em determinados espaços públicos, seja no setor privado ou setor público aí, né? Mas sempre trazendo nas discussões e para a mesa a pauta de pobreza e desigualdade e favelas, de uma maneira que a gente queira trazer mais e mais gente engajada para essa causa. Bom, com isso você já deixou claro para a gente aqui que não precisa ter nenhum tipo de experiência para ser voluntário, porque vocês capacitam, certo? Nós capacitamos. Não precisa ter nenhum pré-requisito, nada disso. Basta querer ajudar e participar. Basta querer, ter proatividade, boa vontade e agir. É isso que a gente precisa. Inclusive, a gente vai deixar aí um e-mail de contato, caso você tenha interesse em ser um voluntário da Teto, conhecer melhor como é que são os trabalhos, as ações e participar, né? Assim, quantos voluntários são hoje?
Elis, uma hoje, média, assim, porque eu sei que às vezes o número exato é ele difícil. Ele varia né? bastante. Permanentes na organização, hoje nós temos cerca de 1.100 voluntários no Brasil. Tá? No Brasil todo? No Brasil. Pontuais, bom... A cada evento muda, então vai ter uma construção em São Paulo, por exemplo, são envolvidos cerca de 500, 600 voluntários, o que é um número grande. E na história do Teto Brasil, a gente já mobilizou mais de 40 mil voluntários em todas as atividades que já foram feitas e desenvolvidas. Então, como é que costuma ser a carga horária desses voluntários? Existe uma previsão disso ou não? Existe uma previsão, sim, depende da sua área. Então, se você tiver interesse em ser voluntário permanente, ou fixo do Teto, você pode tanto trabalhar nas comunidades diretamente, que geralmente as reuniões acontecem aos finais de semana, porque a comunidade e as famílias elas estão em casa aos finais de semana e durante a semana elas não estão. Então, aí sempre as reuniões com a comunidade acontecem aos finais de semana. Ou você pode ser voluntária, por exemplo, de uma área jurídica, né? Eu quero voluntariar, auxiliar a área jurídica do Teto, eu quero auxiliar a área de comunicação, eu quero auxiliar a área de recursos ou de captação de recursos. Então, tem várias áreas dentro do Teto que as pessoas podem se voluntariar, muitas equipes. Então, é uma estrutura bem grande da organização. E sim, dependendo da sua atuação e da sua área, das suas responsabilidades, vai ter uma carga horária aí. Você pode trabalhar 2, 3, 4 horas por semana. Tem gente que dá uma vida pro Teto, praticamente. Aí mora lá, né? O que também pode. Mas aí a gente tem que balancear porque não é uma coisa sustentável, claro, né? Então, se envolve tanto que quer ficar muito, exatamente. Ali e ir embora. É muito comum. Uhum. Mas vai da pessoa, vai da sua disponibilidade e do comprometimento com aquilo que você assumir como responsabilidade. E nessas equipes de comunidade, vocês têm, enfim, várias funções, né? Porque tem os coordenadores, tem aqueles que fazem os projetos, tem as reuniões, tem tudo isso, né? Quer dizer, tem um trabalho grande a ser feito, né? Tem. Nós precisamos sempre cuidar de uma estrutura, então, para cada evento que nós fazemos ou para cada tipo de projeto ou programa que o Teto desenvolve, existem as suas coordenações, as suas estruturas, começo, meio, fim, quem que vai ser responsável, qual que é a preparação pré, qual que é a preparação pós, como que a gente trabalha os dados, como que a gente avalia o nosso impacto, né? Então, sempre existem as pessoas responsáveis e, em sua maioria, voluntários, né, que estão ali doando seu tempo para serem responsáveis por algum projeto. Cristian, conta um pouquinho para a gente dos resultados efetivos da Teto Brasil. Algumas ações que vocês fizeram e que tiveram resultado bacana. Dá alguns exemplos para quem ainda não conhece bem o Teto profundamente. Bom, eu vou falar mais, acredito, do nosso projeto, do nosso programa de construção de moradia, né? Hoje, o Teto, no Brasil, ele contabiliza 3.500 construções realizadas, né? Então, só o Teto Brasil hoje ele já construiu 3.500 casas em comunidades do Brasil inteiro aí. A gente não trabalha só em São Paulo, mas, por exemplo, em cidades periféricas ou próximas, como Campinas, Santos, esse tipo depende da demanda. E a gente também trabalha com projetos nas comunidades, que é o que começou que hoje está dentro do desenvolvimento comunitário, que a gente começou a trabalhar em 2013. E hoje está cada vez aumentando, trazendo mais voluntários, a gente está crescendo, buscando começar os trabalhos em outras comunidades, mas existem os projetos que a gente faz. Então, a gente faz projetos, por exemplo, de uma quadra, de um parque de lazer, de limpeza, articular com alguma outra organização ou iniciativa privada para um projeto específico em alguma comunidade. A gente pensa muito junto com a comunidade em regularização fundiária, que é um grande desafio, principalmente em São Paulo. Então, a comunidade não tem informação suficiente, não consegue vencer burocracias, não consegue articular de maneira efetiva com outros atores. Então, o Teto entra nisso também para trabalhar regularização fundiária, para criar uma associação de moradores, para fazer uma horta comunitária, como a gente já fez em comunidades. Então, os projetos eles são muito variados, a gente tem um leque aí grande de conquistas já e realizações sempre junto com as comunidades e os moradores. E agora você tocou num ponto que merece uma atenção especial aqui. Como sobrevive a Teto? Legal. A organização ela é financiada 100%
privada, né? Então, nós não temos repasses ou parcerias com o poder público. O capital da Teto é 100% privado, seja de pessoas jurídicas, seja de pessoas físicas. Então, pessoas físicas podem doar pontualmente ou podem se tornar sócias, que é o que nós chamamos amigos e amigas do Teto. Então, você tem aí a sua doação mensal e que você vai colaborar com a causa e com os trabalhos da organização. Mas a grande parte aí vem de instituições privadas, de empresas que doam para os projetos serem realizados, elaborados e manter a nossa estrutura também. Bom, eu gostaria de deixar claro aqui que quem quiser conhecer a Teto tem que entrar no site, né? É facinho o site, facinho. Basta você dar uma olhadinha aí que a gente vai colocar para você, não ter dúvidas. E ali lá tem todas as informações, os eventos que acontecem, sim, tudo que precisa. Tudo está lá, nós temos também nossas mídias sociais, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram agora, então dá para acompanhar todos os nossos trabalhos pelas mídias sociais também. Muito bom, maravilhoso o trabalho de vocês, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso estúdio da TV Câmara. Eu conversei com o Christian Menin, ele que é gestor da Teto Brasil, sede de São Paulo, né? Até uma próxima oportunidade e parabéns pelo trabalho de todos vocês, você, toda a equipe e todos os voluntários. Obrigado, Elise. Até uma próxima. Sociedade Civil fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo programa com ideias e ações que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida de todos. E o programa pode ser visto também na nossa página da internet, câmara.sp.gov.br/TV Câmara SP. Até semana que vem. Tchau.